Olá! Você vai aprender nesse vídeo como tratar e prevenir a doença da síndrome dos ovários policísticos de forma rápida, objetiva, direta ao assunto. Então eu já ia te pedir, se você gostou desse vídeo, gostou desse tema, curta aí nesse vídeo, deixa seu like, compartilha essa informação, esse conhecimento para outras pessoas que precisam ou se tratar ou até mesmo prevenir uma possível doença, principalmente nas meninas jovens, e ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Me ajude a crescer esse canal para que eu possa levar ainda mais conhecimento para vocês. Então vamos lá. A SOP, como ela é conhecida, Síndrome dos Ovários Policísticos, ela é uma doença multifatorial e multidisciplinar, ou seja, ela tem vários fatores, várias condições que levam a mulher a ter essa síndrome, e multidisciplinar, ou seja, são vários profissionais atuando. Então a gente tem o ginecologista, o endócrino, que são os médicos, nós temos o nutricionista, porque é uma doença metabólica, uma doença nutricional, e nós temos também os psicólogos, por causa de uma possível depressão e crise de ansiedade. Para você ser diagnosticada com a SOP, você precisa ter 2 dos 3 critérios. O primeiro é alterações ovulatórias, ou seja, alterações menstruais. O segundo, hiperandrogenismo, que é o aumento de hormônios andrógenos, que são predominantemente masculinos, nesse caso a testosterona. E o terceiro, cistos nos ovários. Lembrando, nem sempre uma menina, uma mulher, quando ela é diagnosticada com a SOP, ela tem cisto nos ovários, porque elas podem atingir os primeiros 2 critérios. E aí, você já tem esse diagnóstico de SOP. Então, geralmente, a menina vai acompanhada da mãe ou uma mulher, vai ao médico e relata os seguintes sintomas. Doutor, eu tenho excesso de pele, eu tô com muita acne, minha pele está muito oleosa, meu cabelo está caindo demais, estou tendo alterações menstruais, não estou conseguindo menstruar regularmente. E aí, através dos exames de imagem, exames bioquímicos, e ver se atinge de 2 desses 3 critérios que eu falei acima, você vai ter o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. E aí, o que a medicina convencional faz? O tratamento mais comum, infelizmente, é a base de anticoncepcional. E aí que muitas vezes é que mora o problema. Porque devido ao aumento excessivo da testosterona, causando os sintomas, o anticoncepcional ele age principalmente nos sintomas, mas ele não age na causa raiz do problema, que eu já vou relatar já em seguida. E qual é o mecanismo de ação desses anticoncepcionais? É bloquear a testosterona ou bloquear o transporte da testosterona, que é a proteína chamada de SHBG. Então, essa proteína, que é o transporte de hormônios andrógenos, hormônios sexuais, nesse caso a testosterona, quando o anticoncepcional ele age, ele aumenta a produção dessa proteína e ela não tem o seu efeito fisiológico. Ela rouba a testosterona. Então, a testosterona ela cai, melhorando os sintomas da paciente, e muitas vezes a paciente ela volta a menstruar, afinal de contas ela já começou a tomar o anticoncepcional, e muitas dessas mulheres elas acham que elas estão curadas, mas na verdade elas não estão, porque o anticoncepcional ele alivia os sintomas, mas ele não trata a causa raiz do problema. O anticoncepcional, ele piora o quadro, piora a causa raiz. Por quê? Porque o anticoncepcional, ele causa resistência à insulina. E a resistência à insulina é a principal causa raiz da síndrome dos ovários policísticos. Então, como que acontece? O LH, que é um hormônio produzido na hipófise, a hipófise ela é uma glândula que fica dentro do nosso cérebro, ela parece com uma ervilha. Então, a insulina, quando ela está aumentada, ela vai lá no cérebro, ela aumenta a produção do LH, e o LH aumentado, ele vai lá nos ovários, produzindo mais colesterol e, consequentemente, produzindo mais testosterona. É o que causa os sintomas, como o excesso de pele, acne, oleosidade. Então, essa testosterona lá nos ovários, quando ela está aumentada, ela faz com que os folículos que não foram ovulados virarem cistos. E é aí que entra a nutrição. Porque, resumindo, o problema maior está onde? Na resistência
da ação da insulina. Ou seja, ela é uma doença metabólica. O excesso de insulina, a resistência à insulina, ela ocorre em 3 fatores principais. O excesso de carboidrato, principalmente os refinados, o sedentarismo e o excesso de cortisol, que traduzindo para hoje em dia é o estresse crônico. Mas desses 3, o principal é o excesso de carboidrato. Por isso que 80% das mulheres que são diagnosticadas com a síndrome dos ovários policísticos, elas têm um quadro de obesidade. E aquelas que não são obesas, elas têm um percentual de gordura maior, então são chamadas de falsa magras, ou elas têm uma falha no receptor da insulina. Então, o primeiro tratamento nutricional é baixar a insulina. Então, eu recomendo a vocês que evitem o máximo que vocês puderem de consumir carboidrato em excesso, principalmente os refinados, que são aqueles pães, massas, bolos, sorvete, hambúrguer, os fast food em geral, a pizza, os salgadinhos, as bolachas, os biscoitos recheados. Evitem os produtos industrializados, os ultraprocessados, ingerir bastante legumes, vegetais, consumir bastante água, porque a água, ela, além de diminuir a sua fome, ela vai te hidratar. 200 ml de água por hora vai ajudar muito na saciedade. Exercício físico, mesmo que você não tenha condições de ir para a academia, faça exercício em casa, continue com uma caminhada, faça uma corrida, faça exercícios intervalados de alta intensidade ou de moderado, mas faça 20 minutos por dia. Você consegue, dentro de casa, fazer exercício. Então, não invente desculpas para fazer o que tem de ser feito. Melhore esse quadro da insulina, porque para muitas mulheres que querem engravidar, a sopa ela também causa infertilidade. Elas não se tornam estéreis, mas causam infertilidade devido ao cisto nos ovários, porque o excesso de testosterona ela faz com que os folículos eles não se ovulem, e aí é o que causa os cistos. O cortisol aumentado, que é o hormônio conhecido como hormônio do estresse, na verdade ele é um despertador, né? Por isso que o cortisol pela manhã ele está mais aumentado, porque o cortisol ele tem um papel fundamental em fazer com que a gente esteja desperto, esteja atentos pela manhã, e à noite ele precisa estar em menor quantidade, porque o nosso corpo ele já está preparado para ir descansar. E qual é o problema hoje? As pessoas estão muito estressadas, e aí no período que ele precisa estar menor, que é à noite, as pessoas se estressam demais, então à noite está muito mais aumentado. E o que o cortisol faz? Para que nós possamos estar despertos pela manhã, o cortisol ele tem o papel de aumentar a glicose na corrente sanguínea, porque a glicose faz a gente ter mais energia para estar mais atentos, mais dispostos durante o dia. E à noite, como o nosso corpo está preparado para descansar, o cortisol tende a diminuir. E com o estilo de vida, as pessoas estão muito estressadas, chegam no trabalho estressado, é muita briga, discussão, ou são mais escolhas que a gente faz durante a vida, faz com que o nosso cortisol está sempre se mantendo assim, em platô, né? Sempre no mesmo linear, só que aumentado. E isso faz uma pessoa que já tem uma resistência à insulina, a sua glicose ela já está aumentada e vai piorar o quadro. Então, tente o máximo que vocês puderem a evitar o estresse, faça escolhas melhores durante, não o seu dia, mas durante a sua vida. Controle a sua mente, você tente chegar no trabalho já com pensamento positivo. Hoje meu dia vai ser bom, hoje meu dia vai ser ótimo, ninguém vai me estressar. Respire lentamente 10 vezes antes de tomar uma atitude. Isso consegue baixar os seus níveis de cortisol. Outra dica que eu dou para vocês também, evitem comer, se alimentar muito tarde. Por quê? Como o nosso metabolismo ele tende a ficar mais lento durante a noite, se você coloca alimento para dentro, ele vai metabolizar aquele alimento de forma muito lenta. E isso vai fazer com que você não tenha uma boa noite de sono, causando insônia. A insônia vai aumentar o seu cortisol. Afinal de contas, você está aceso, você está em alerta. Em alerta faz o seu cortisol aumentar. Isso vai gerar mais cortisol na sua corrente sanguínea. Outra dica que eu tenho para te dar. Geralmente, pacientes que estão com obesidade, quando eles chegam no médico relatando esses problemas, eles fazem um tratamento com metformina,
que é um medicamento para quem tem resistência à insulina, para quem tem diabetes. Então, esse medicamento, ele causa geralmente uma deficiência da vitamina B12. Então, se você faz um acompanhamento com o médico e com o nutricionista, pede para ele fazer a dosagem de vitamina B12 na sua corrente sanguínea. Caso esteja diminuído, é necessário você suplementar. Ou então, o principal, através da alimentação. E onde que está a vitamina B12 na alimentação? Através de alimentos de origem animal. Ovos, carne, vísceras, peixes, frango. Outros alimentos que melhoram muito a resistência à insulina, causando melhora a sensibilidade da insulina, é a canela e a curcumina. A curcumina, ela é derivada da cúrcuma, então é excelente você utilizar cúrcuma nos temperos, na preparação da sua alimentação. E a canela, né, naquele potinho, então você coloca uma banana não muito madura, porque o índice glicêmico dela aumenta. Uma banana que não tem a casca pintadinha de preto, uma casca bem amarelinha. Então, você faça a alimentação da banana com a canela, com a castanha. Também é muito bom para quem tem resistência à insulina. Ou coloque também a canela no café, onde você preferir. Mas coloque no seu hábito a canela nas suas preparações. Ideal também você fazer a suplementação de inositol. O inositol, ela participa da captação celular de glicose, induzindo a translocação da proteína GLUT4 para a membrana celular. E aí isso aí vai fazer a captação, a insulina consegue se ligar ao seu receptor, fazendo a captação de glicose para dentro da célula para poder gerar energia. O inositol está presente nas frutas, no feijão, nas nozes, ou na suplementação de 500 mg a 700 por dia, sempre após as refeições. E por último, a suplementação de vitamina D. Vitamina D, ela participa de vários processos em tecidos e órgãos. É necessário que você faça a reposição de vitamina D. A gente sabe que a vitamina D, ela está presente nos raios solares. Então, se não for possível você tomar banho de sol, principalmente no período de 11 da manhã às 2 da tarde, é necessário você fazer uma suplementação de vitamina D de 2.000 a 4.000 unidades internacionais por dia, também sempre após as refeições. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você no tratamento e principalmente na prevenção para não adquirir essa doença de síndrome dos ovários policísticos, principalmente porque é uma doença metabólica, uma doença que pode causar depressão, ansiedade, devido à obesidade, principalmente nas mulheres que têm o desejo de engravidar. Lembrando, a síndrome dos ovários policísticos, ela não causa esterilidade da mulher, mas ela causa infertilidade, ou seja, dificuldade de engravidar. Então, você é uma menina muito jovem, adolescente, faça esse tratamento o quanto antes, esse tratamento nutricional, esse tratamento natural, porque futuramente, se você quiser desejar ser mãe, isso vai facilitar muito a sua vida. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês deixem no comentário, se você tem algum relato da síndrome dos ovários policísticos, ou de alguém que você conhece, que teve um relato que melhorou muito ou que piorou, deixem nos comentários que eu vou ter o prazer de responder vocês. Isso ajuda também outras pessoas com comentário, isso ajuda muito a outras pessoas a melhorarem a sua condição através do exemplo, do testemunho de outras pessoas. Muito obrigada se você assistiu até a final e eu te vejo até o próximo vídeo.